Boa noite. Creio que você já ouviu falar em superlativos. Se você foi um bom aluno ou se está sendo um bom aluno, você já deve ter ouvido falar de superlativos. Superlativos é a maneira de nós expressarmos uma qualidade no seu mais alto ou mais baixo grau. Tanto pode fazer isso de forma absoluta, isoladamente, ou de uma forma relativa, você comparando com outras pessoas. É um recurso da gramática que a gente usa para adjetivos ou advérbios, que serve para intensificar uma característica ou uma circunstância, indicando aí o extremo de uma qualidade, como em ou maior, ou mais alto e assim por diante. Eu posso comunicar essa intensificação de várias formas, usando aí a questão de alguém com poder. Eu posso dizer: esta pessoa é muito poderosa. Aí eu estou usando um superlativo. Ou, esta pessoa é a pessoa mais poderosa que eu conheço. Também estou usando. Ou ainda, esta pessoa é poderosíssima. Também estou usando um superlativo. E quando os superlativos não são suficientes para expressar a intensidade que eu quero, e aí a gente pode inventar. Ela é poderosíssimamente. Não é um recurso sancionado pela gramática, gramaticalmente não é correto, mas vocês vão concordar comigo que transmite exatamente a ideia de intensificar, de enfatizar bem o poder de certa pessoa. O apóstolo Paulo teve que se haver também com a insuficiência de superlativos quando ele estava tratando do poder de Deus. Ele pediu que os cristãos tivessem os olhos do coração iluminados para que eles pudessem ver a suprema grandeza do poder de Deus. E como se isso não fosse suficiente, ele quis dizer que esse supremo grande poder é eficaz em força e vigor. Ele ainda não achou isso suficiente, exemplificou como este poder foi manifestado por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso está no livro de Efésios, capítulo 1, versos 19 a 23. Esse texto faz parte de uma oração do apóstolo Paulo, pelos seus leitores, pelos efésios, na qual ele agradece e também pede. Então, para poder gerir melhor o contexto, nós vamos ler dos versos 15 a 23, mas nós explanaremos os versos 19 a 23. Então, abra em Efésios, capítulo 1, leremos a partir do verso 15 até o verso 23. Efésios 1, a partir do verso 15, diz: por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação dele para vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu vigor. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais,
acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Senhor, nós carecemos da Tua graça para podermos entender, explanar, amar e obedecer a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo haja poderosamente em nosso meio, para que estas bênçãos se concretizem em nós. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O poder de Deus a favor do seu povo é incomparável. O apóstolo Paulo quer expressar esta verdade nesse texto, um texto que de 19 a 23 nós podemos pensar em duas partes, cada uma das partes destacando uma verdade sobre o poder incomparável de Deus. A primeira parte, que de fato é só o verso 19, pode destacar a verdade de que o poder de Deus atua a favor daqueles que creem em Jesus. O poder de Deus atua a favor daqueles que pertencem ao povo de Deus, que creem no Senhor Jesus Cristo. Na carta aos Efésios, nós não temos muitas indicações de situações históricas distintas na vida de qualquer igreja específica. Paulo não menciona, por exemplo, nomes de membros ali da igreja de Éfeso, quase não faz referência ao que está acontecendo naquela igreja, a não ser no verso 15, quando menciona a fé e o amor daqueles irmãos. Apesar disso, o cenário que ele descreve reflete muito bem a vida da igreja primitiva. A carta nos conta uma história, a história de Deus, a história do plano de Deus, do que Deus tem feito desde antes da criação e irá fazer até a restauração de todas as coisas. Não só conta esse plano, como expõe as implicações éticas desta história, dando-nos exortações práticas, exortações que fluem da narrativa e das partes didáticas da carta. Paulo nos mostra como Deus está edificando, construindo a sua igreja. Igreja que é o corpo de Cristo, que é o templo do Espírito Santo. E como através desta igreja, isso é de nós, como comunidade, como povo dele, ele está trabalhando, fazendo muito mais do que nós poderíamos imaginar para que o seu povo seja plenamente resgatado e que este cosmos, a sua criação, seja restaurado e possa ver a glória desse plano gracioso. De acordo, então, com esse plano, Deus está restaurando todas as coisas, tanto no céu como na terra, renovando a sua criação. E ao descrever esta história, Paulo nos mostra a centralidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A frase "em Cristo", ou frases similares, tais como "nele", se referindo a Cristo, aparecem cerca de 28 vezes no decorrer da carta aos Efésios. Paulo também nos mostra como esta história, essa narrativa, envolve uma guerra cósmica, uma guerra entre os poderes espirituais, que, embora estejam atuando, esses poderes, todos eles, estão debaixo do poder de Cristo. Sim, ainda há pessoas debaixo do poder das trevas. E a igreja de Cristo foi chamada e capacitada exatamente para
testemunhar a estas pessoas e também testemunhar aos poderes espirituais do mal. Uma outra característica muito marcante na carta aos Efésios é o seu estilo bem elevado em termos literários. O apóstolo Paulo, de maneira quase exaltada, ele quer pintar como se ele fosse um pintor e quisesse usar tintas muito vivazes, muito vivas, para expressar a majestade deste plano. Como ele não está pintando, então ele usa palavras. E ele vai empilhando palavras sobre palavras, nessa tentativa de transmitir a majestade, a glória do plano de Deus. E nessa carta, então, em sua língua original, ela tem frases um tanto longas e complicadas, que muitas vezes aparecem até nas nossas traduções. Por exemplo, o texto que nós tratamos anteriormente, capítulo 1, versos 3 a 14, todas as traduções dividiram esse texto em várias orações ou sentenças para facilitar a leitura e a compreensão, devido a uma complexidade sintática e a extensão do texto. Na língua original, o texto tem 202 palavras numa única oração, numa única frase. Então você imagina aí uma frase, uma única oração com 202 palavras, né? Até para ler seria difícil, começar e até o final. Esse segundo texto que nós estamos tratando, de 15 a 23, ele tem 169 palavras. Novamente numa frase quase que contínua. É a tentativa do apóstolo Paulo de apresentar a grandeza do plano de Deus com palavras. Pessoas que trabalham com palavras, falando ou escrevendo, já passaram por essa situação de não encontrar palavras ou um estilo suficiente que possa descrever a grandeza de algo. Esta sessão de 15 a 23 é uma oração. Se você tem lido as cartas do apóstolo Paulo, você já percebeu que ele era um homem dedicado à oração. Ele fazia da oração uma prioridade. Ele orava pelas congregações que ele havia fundado, ele orava pelas igrejas que ele havia visitado. Agora, um dos destaques nesta oração é como ele especifica, detalha os pedidos que ele faz por aquela igreja. E o pedido mais destacado é que ele pede que os olhos do coração dos seus leitores pudessem ser iluminados, para que eles pudessem saber qual a esperança da vocação que Deus tinha para eles, a esperança do chamado de Deus para eles, qual a riqueza da glória, da herança de Deus nos santos, e o terceiro, exatamente o que nós vamos tratar agora, qual a suprema grandeza do poder de Deus. Essa grandeza, esse poder, melhor dizendo, é de extrema superlatividade. O apóstolo Paulo, nesse primeiro versículo, usa 6 palavras para expressar esta superlatividade. Ele divide 3 palavras e 3 palavras, e no meio você pode aí pensar num sanduíche de frases, onde você tem 3 palavras em cima, 3 palavras embaixo, e no meio a declaração de que este poder é a nosso favor. Então aí no verso 19, na primeira parte, ele tem suprema grandeza do seu poder. Na segunda frase, eficácia da força do seu vigor. Então você tem palavras que se complementam. A ênfase não está tanto na distinção destas palavras, mas na complementação, como se o apóstolo Paulo quisesse mostrar a grandeza enorme do poder de Deus, e ele escolhesse então colocar várias palavras para expressar isso.
Quando ele fala de suprema, é algo que extrapola, que ultrapassa, que vai além. É como se ele falasse da ultrapassadora, sobreexcelente, magnífica grandeza do poder de Deus. A palavra aqui traduzida como grandeza expressa algo que impressiona, algo que num primeiro momento chama a nossa atenção e impacta os nossos olhos. Foi usada, por exemplo, para se referir ao irmão de Davi, quando Samuel foi à casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir o novo rei. E Samuel viu o filho primogênito de Jessé chegando, Samuel logo pensou o quê? É esse aí. O caba para ser rei de Israel, esse é o caba alto, forte. Então essa é a ideia de não só ser grande, mas uma grandeza que chama atenção, uma grandeza que causa impacto, que impressiona, uma grandeza impressionante. A palavra poder descreve a habilidade de realizar alguma coisa, de fazer, por exemplo, o poder para tocar piano. Expressa o quê? A habilidade de alguém tocar piano. O poder de falar em público expressa o quê? A habilidade, a capacidade de alguém falar em público e assim por diante. O outro termo, eficácia ou energia, a ideia é enfatizar que esse é um poder que age. Não é um poder inativo, não é um poder passivo, não é um poder adormecido, não. É um poder ativo, um poder que está agindo, um poder que está atuando, operando. A quinta palavra é força, e aí se refere a uma certa firmeza de alguém que se mantém de pé, mesmo quando tudo tenta derrubar aquela pessoa. Então foi usada para se referir, por exemplo, aos braços de José, lá em Gênesis 49, 24, como um braço de um arqueiro que não se cansa, que está sempre numa guerra, sempre atirando flechas sem se cansar. A ideia então é de uma força incansável que leva a pessoa a conquistar, a realizar algo. E por último, a palavra vigor ou esforço fala também, tem a ideia também de força, inclusive foi a palavra utilizada para se referir ao homem mais forte da Bíblia, que foi quem? Sansão, muito bem, então é a palavra usada para falar da grande força de Sansão. Esses 6 termos, você percebe, todos eles querem indicar a plenitude e a certeza do poder de Deus. Então seria como se Paulo, naquela minha introdução, dissesse: olha, vocês têm um Deus poderosíssimo, e fosse multiplicando esse síssimo até dar esta ênfase de que esse Deus é extremamente poderoso. Ele tem um poder único, um poder incomparável, um poder excepcionalmente grande, além do alcance da mente humana. Um poder que não dá para a gente expressar por mais palavras que a gente utilize. É interessante que até parece que estas palavras são frágeis, se curvam diante do poder de Deus. Não são palavras suficientes para carregar a ideia de quão grande é esse poder. O apóstolo aí tenta esgotar os recursos da língua que ele está usando, acumulando esses termos, empilhando esses termos, alistando um termo atrás do outro, para demonstrar, explicar o poder de Deus como uma força estupenda e atuante. Um poder que, por mais que a gente fale dele, nós não conseguimos esgotá-lo. Depois de usar estas palavras, ele diz que esse poder atua a favor dos que seguem a Cristo. A favor de nós. Nós quem? Nós, os que cremos. É um poder que está atuando, que está agindo a nosso favor
e através de nós. Esse poder está atuando a nosso favor e através de nós, aqueles que creem em Cristo, aqueles que seguem a Cristo, de diversas maneiras, mas eu quero destacar 4 aqui. Primeiro, esse poder está atuando desta forma poderosíssima em nós, através da crença, como Paulo mesmo diz. O poder de Deus sobre nós, os que cremos. Você lembra do que diz Romanos 1,16? O Evangelho é o poder de Deus. A palavra usada ali como poder de Deus é a primeira palavra que, aliás, a terceira. Suprema grandeza, poder, que aparece aqui em Efésios. Então o Evangelho é esse poder que opera a salvação. Então, você crer nesse Evangelho é uma manifestação do poder de Deus em sua vida. Você já deve ter percebido quanto a você que, muito provavelmente, você tem dificuldades de confiar em Deus. Estou errado? Hã? É triste, mas é verdade. Nós temos dificuldades de confiar em Deus, né? A gente está com um problema, ora, entrega nas mãos de Deus e daqui de 5 minutos está preocupado de novo, perdendo o sono. Como é que eu vou resolver isso? E agora, como é que Nós temos uma dificuldade de confiar em Deus. E o que nos fez crer no Evangelho? Não foi a nossa capacidade. Não foi. Porque nós temos essa dificuldade. Foi o poder de Deus. Se você crê no Evangelho, é porque esse poder de Deus atuou em sua vida. Segundo, se você continua crendo nesse Evangelho, persevera crendo nesse Evangelho, é por causa exatamente desse poder. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 1, versos 3 a 5, num texto que guarda muitas semelhanças com o da carta aos Efésios, o início, melhor dizendo, da carta aos Efésios. O apóstolo Pedro, inclusive nessa parte, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe que é exatamente igual a Efésios capítulo 1, verso 3. Que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Você já teve vontade de desistir de seguir a Cristo? Já se sentiu tentado a deixar de seguir a Cristo? Talvez até deixou de seguir a Cristo? E sabe por que que você voltou? Ou você nunca desistiu? Por causa do poder de Deus. A explicação não está em nós. Não acho explicação em você. Se fosse por nós, eu acho que todos nós já teríamos deixado de seguir a Cristo. Essa é a verdade. Mas o que nos faz continuar seguindo a Cristo é o poder de Deus. Ele nos fez crer e Ele nos faz continuar seguindo. Ele nos guarda neste poder. Mas além disso, esse poder nos capacita a pregar o Evangelho. Quem aqui é da comissão de missões da igreja? Pronto. Vocês vão dizer para mim Atos 1:8 aí, decorado. Se não, estão demitidos da comissão. Muito bem. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas.
Sabe o que nos capacita a testemunhar, a falar de Jesus? É o poder de Deus. Sem esse poder, nós seríamos incapazes de pregar sobre Jesus, de anunciar Jesus. O poder nos faz crer, o poder nos guarda nessa crença, e esse poder também nos capacita a pregar a outras pessoas. Mas sabe o que mais? Esse poder irá nos ressuscitar. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, o apóstolo Paulo diz: Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará pelo seu poder. Você acha que o poder que ressuscita alguém é um poder fraco? Vamos raciocinar um pouquinho. Pense em alguém que morreu há 1000 anos atrás e já foi enterrado, e resta o que dessa pessoa? Resta alguma coisinha lá, uns ossos, um pó. Agora pense que um dia, se essa pessoa morreu crendo em Cristo, um dia ela ressuscita com um corpo transformado. Esse poder é pequeno? Hein? Você imagina que esse poder é pequeno? Durante todo o período que a igreja existe, milhões, milhões e milhões de pessoas morreram crendo em Cristo. E um dia, no abrir e fechar de olhos, todos ressuscitarão com corpos transformados. Isso é poder. Isso sim é poder. Por isso que Paulo não encontra palavras suficientes para expressar este poder. Mas quanto a nós, é muito interessante um paradoxo que nós podemos perceber em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, que o apóstolo Paulo nos conta uma experiência dele. Ele estava tendo um problema que o afligia muito, que ele chama de espinho na carne. E ele orou 3 vezes pedindo para Deus tirar. E sabe o que Deus disse? Não vou tirar não, Paulo. Aí ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza. É em nossa fraqueza que esse poder se manifesta. É em meio à nossa impotência diante dos poderes deste mundo. É em meio aos nossos fracassos para enfrentar nossas lutas. É em meio à nossa fraqueza para fazer frente aos desafios da vida que o poder de Deus se manifesta. É quando somos fracos que esse poder atua a nosso favor e através de nós, para que fique manifesto, como o apóstolo Paulo diz, a excelência do poder de Deus. Então não podemos confundir a nossa capacidade, os nossos recursos com o poder de Deus. É exatamente nos extremos da nossa fraqueza, da nossa insuficiência, da nossa incapacidade, que o poder de Deus se manifesta. Você tem lutado com batalhas que parecem impossíveis de vencer? Tem enfrentado desafios que se agigantam diante de você? Tem enfrentado seus temores, seus medos, seus pânicos, que te acompanham, sabe lá desde quando? Já se viu em situações que muitas vezes se repetem, em que você não consiga enfrentar e começa a tremer e dar as costas?
há um poder que te encontra exatamente nestes momentos de fraqueza e está à tua disposição. E é o poder de Deus. Poder de Deus que vem a nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Você não precisa viver confiando em você mesmo. Não é a maneira de ser vitorioso. Mas também não precisa viver com medo dos poderes deste mundo, das batalhas desta vida. Nem uma coisa nem outra. Nem confiar em si mesmo. E nem viver amedrontado com os desafios que enfrentamos. Você tem a seu favor, se você crê em Cristo, a suprema grandeza do poder, a eficácia da força, do vigor de Deus em Cristo. É isso que nós temos, por pura graça de Deus. Depois de mostrar então que esse supremo poder está disponível a nós, o apóstolo Paulo talvez achou que eu preciso dar agora ilustrações, dar exemplos da grandeza desse poder. E aí na segunda parte, que vai dos versos 20 a 23, ele vai demonstrar exatamente manifestações deste poder. Em nós, o poder se manifesta um tanto velado. Ele se manifesta em nossa fraqueza. Então, para esclarecer este poder de modo mais amplo, Paulo o exemplificou através do que Deus fez em Cristo. E aqui também nós podemos pensar em duas subdivisões que têm um recheio, como um sanduíche. Na primeira parte, ele mostra duas ações de Deus, duas demonstrações do poder de Deus através de Cristo. Ressuscitou Cristo dentre os mortos e entronizou Jesus Cristo, fez Jesus Cristo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Verso 20. E no verso 22, ele apresenta mais duas ações de Deus em relação a Cristo. Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e deu Cristo à igreja para que Cristo então fosse o cabeça. Então, 4 ações de Deus que demonstram, que exemplificam, que ilustram este supremo e estupendo poder de Deus. A ressurreição, entronização, o fato de Jesus agora ter domínio, ter sob seus pés todas as coisas e o fato dele ser dado à igreja para ser cabeça. E no meio, ele coloca novamente um empilhamento de palavras para falar dos poderes deste mundo, mas como estes poderes estão debaixo do domínio do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele diz que este poder, verso 20, Deus exerceu em Cristo, Deus atuou, demonstrou através de Cristo, ressuscitando de entre os mortos. A morte é uma realidade amarga e implacável, mas é uma realidade. Amarga porque é triste enfrentar a morte, e implacável porque todo dia a morte está atuando. Ela não descansa. Nenhum ser humano tem conseguido vencer a morte. A morte, mais cedo ou mais tarde, vai bater na porta da nossa vida. Quer gostemos desta verdade, quer não. Mas, concorda comigo? A gente prefere esquecer isso. A gente está adiando, mas chega um dia que é como uma brincadeira de pega-pega ou de esconde-esconde. Ela ainda não pegou a gente, mas um dia ela vai pegar, certo? Um dia ela vai pegar. Isso é inevitável, a não ser que Jesus, o arrebatamento da igreja, ocorra antes.
E mesmo depois de morto, não tem, por mais técnicas que os homens utilizem, não tem como preservar todo o seu corpo. Então, o fato de Deus ressuscitar alguém dentre os mortos demonstra o seu poder. E quando a gente pensa na morte de Jesus, o Senhor Jesus Cristo morreu, isso foi atestado pelas pessoas, certo? Ele já estava perdendo sangue antes de ser preso, ali no Getsêmani, quando ele orou, o estresse foi tão grande que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Aí ele é preso, passa uma noite numa luta ali de tribunal, apanhando, recebendo pancada na cabeça, sendo chicoteado, é obrigado a carregar aquela parte horizontal da cruz, se cansa, não consegue nem carregar sozinho, de tão enfraquecido fisicamente que ele estava. Depois é colocado ali sobre a cruz, tem os seus pulsos perfurados com pregos para ficarem presos à cruz, depois amarrados, tem os seus pés também perfurados com pregos, e é dependurado. Se você acha isso não muito difícil, tente ficar com os braços abertos durante quantos minutos? 1 hora, tente ficar com os braços abertos 1 hora, certo? Mas Jesus ficou 3 horas ou mais, dependurado, com os braços abertos e dependurado. A ideia da crucificação era matar lenta e violentamente. Não era só matar, era matar de modo lento e de modo violento. A pessoa então estava ali dependurada, os seus pés debaixo de um apoio, e ela tinha que, na luta pela vida, se suspender ali para respirar. Então ele ia fazendo isso, ia fazendo isso, ia fazendo isso, até que não aguentava e as partes internas se rasgavam e a pessoa morria. Se os executores estivessem com pressa, como foi no caso ali da crucificação de Jesus, então soldados iam e quebravam as pernas para quê? Porque aí a pessoa não tinha mais apoio, aí no caso de Jesus, ele já estava morto, ele já havia entregue o Espírito, mas mesmo assim, o seu lado foi perfurado. Então ele morreu mesmo, e morreu de modo violento. Perdeu muito sangue. Foi tirado da cruz, envolto em lençóis, levado para um túmulo. Uma grande pedra foi colocada para fechar o túmulo, selada pelas autoridades romanas, isso é, ninguém pode abrir essa pedra sem autorização do governo romano. E aí, o túmulo ficou com a pedra afastada, a porta aberta e ninguém lá dentro. Como é que alguém que morreu desse jeito, completamente enfraquecido, perdendo tanto de sangue que perdeu, tendo o seu lado perfurado, pôde sair daquele túmulo? Qual é a resposta de Paulo aí em Efésios? O supremo grande poder de Deus. Se você acha que o poder de Deus ainda é pequeno, lembre da ressurreição de Jesus. Foi o poder de Deus que deu vida a Jesus, aquele corpo enfraquecido, que não teve nem forças para carregar a parte horizontal da cruz. Lembre disso, ele precisou ser ajudado. Aí lembre, depois de passar um bocado de tempo dependurado, conseguir sair de um túmulo, andando, falando. A única explicação é o poder de Deus. E Paulo diz, esse poder está para agir em nós. Esse poder está atuando em nós. Mas o segundo ato foi
que Deus entronizou. Ele ressuscitou, levantou Jesus dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. A expressão assentar à direita, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala de uma posição privilegiada. E no contexto ali do mundo antigo, havia o costume de os povos pagãos terem um seu Deus, e eles mandavam fazer uma imagem deste Deus. E o trono do rei ficava à direita da imagem. E a ideia era que aquele Deus, simbolizado naquela imagem, governava aquele reino através daquele rei que estava à sua direita. Este exemplo, então, é utilizado quando fala de Jesus à direita de Deus. Ele tem o poder para reinar. Ele saiu da tumba para o trono, do túmulo para o supremo lugar de glória. Ele está lá, nesse momento, à direita de Deus, intercedendo por nós, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Aí o apóstolo Paulo diz que esta posição é acima, aí no próximo verso, certo? Verso 21, acima, isto é, bem alto. Aqui na língua original é até uma preposição dupla para dizer algo que está no mais alto lugar. Não tem nada mais alto do que isso. Está no lugar mais elevado. E aí ele está acima de todo principado, isso é, de todo governo. Ele está acima de toda autoridade, de qualquer autoridade que existe. Ele está acima de todo poder. Ele está acima de todo senhorio, de todo domínio. E você percebe que o apóstolo Paulo novamente está empilhando palavras na tentativa de dizer: não tem nenhum poder que não esteja abaixo de Jesus. E como se não bastasse ele falar de principados, ele falar de domínio, de poder, de autoridade, ele pega e diz: e de qualquer outro nome, neste século e no vindouro. Então, para não deixar margem de dúvidas, principado, autoridade, poder, domínio e qualquer outro nome, nomeado não só nesta era de vida que nós temos, como na era vindoura. Todas as forças existentes, todos os poderes materiais e visíveis, ou espirituais e invisíveis, estão subordinados a Cristo. Jesus Cristo não está tendo uma queda de braço com Satanás ou com os demônios. Satanás e os demônios são poderes, sim, mas poderes subordinados a Jesus. Sabe os medos que você tem? Medo de alma. Você tem medo de alma? Tem gente que tem medo de alma. As almas são poderes subordinados a Jesus. Sabe as crendices? Medo de mal olhado. Tem medo de mal olhado? Os mal olhados, se é que existem, estão subordinados a Jesus. Medo de bicho. Uma quarta-feira aqui, eu quase que tive que parar de pregar, porque faltou energia numa parte, aí a gente não teve como ligar o ar-condicionado. Aí abrimos. Aí entrou um bichão aqui na igreja, na hora do culto. Pense num monstro. Um bichão que voava. Meu Deus, eu nunca vi tanta gente com medo. Eu pregando e olhando, e quase que eu fico com medo também, do medo que estava enfrentando. Um bicho grande que voava.
Gafanhoto. Mas olha, que vocês que estão rindo não estavam aqui para ver. Pois eu vou contar um segredo para quem tem medo de gafanhoto. Eu vou contar um segredo. O poder do gafanhoto está submisso a Jesus, certo? O poder dos gafanhotos está debaixo do poder de Jesus. Você que tem medo de sapo, de rã, de escuridão, seja lá do que for. Todos os poderes deste mundo. Então, quando você enfrentar pânico, colocar a cabeça para dormir e começar a lembrar de coisas que te assustam e perder o sono, lembre desse texto. Jesus está acima de todos os poderes. Tem medo dos demônios, tem medo do diabo, tem medo disso, tem medo daquilo. Todos os poderes, todos estão subordinados a Jesus. E aí o apóstolo continua falando, repetindo pensamentos. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Ele está acima de todo poder. Se vocês não entenderam, é como se Paulo dissesse, se vocês não entenderam, tudo está debaixo dos pés de Jesus. E aqui ele usa uma imagem que acontecia naquele tempo, quando dois reis guerreavam, e um rei perdia. Muitas vezes o rei vencedor mandava o rei perdedor chegar, deitar no chão, botar o rosto no pó e ele pisava. A ideia era, eu dominei você. O apóstolo usa isso para dizer que Deus fez com que todas as coisas, inclusive tudo aquilo que te amedronta, tudo aquilo que te dá medo, tudo aquilo que te assusta, todas as batalhas, ondas, desafios que você enfrenta e que muitas vezes corre, tudo isso está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. E aí ele apresenta uma quarta ação de Deus. E para que Cristo se tornasse o cabeça, o líder, o proeminente, ele o deu à igreja. Quem é que manda no seu corpo? O seu cérebro, a sua cabeça, não é verdade? É ela que dita as ordens. E ele mostra, Cristo é o cabeça. Ele foi ressuscitado, está no mais alto lugar, acima de tudo quanto é poder, tudo quanto é autoridade física e espiritual. Ele tem todas as coisas debaixo dos seus pés. E ele é o cabeça. E por isso foi dado à igreja. Aí Paulo diz, a igreja é o seu corpo. Duas coisas sobre a igreja Paulo diz. Ela é o corpo de Cristo. Ela expressa Cristo. É Cristo visível. A maneira de enxergarmos Cristo hoje é na sua igreja. A igreja aqui, não uma denominação, mas igreja, grupo de pessoas que creram e seguem o Senhor Jesus Cristo. Isso é igreja. Pessoas que depositaram suas vidas confiando no sacrifício de Cristo na cruz e seguem a Cristo. Estas pessoas, como comunidade, como grupo, expressam o corpo de Cristo. É Jesus visível nesse mundo. Mas não é apenas corpo de Cristo, é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Jesus está dominando, mas ele ainda não exerce esse domínio totalmente, porque há rebeldes, há pessoas nas trevas, há uma guerra cósmica, como Paulo vai falar lá no capítulo 6 de Efésios. Mas na igreja, ele tem domínio pleno. A igreja é a sua plenitude. E um dia, esse poder pleno vai mandar em todo mundo. Um dia, todo joelho se dobrará. Hoje, é apenas a igreja que reconhece esse poder pleno de Cristo. Mas um dia, todo joelho se dobrará.
E quando Paulo termina falando da igreja, como se ele quisesse dizer: esse poder está atuando para, a favor de e através da igreja. Porque ela é o corpo de Cristo e é a plenitude de Cristo. Então, esta suprema grandeza do poder, esta eficácia da força do seu vigor, esse poder que ressuscitou a Jesus, que entronizou Jesus acima de todos os poderes deste mundo, esse poder que colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, se expressa hoje, assume um corpo que é a igreja, que é a plenitude. Um dia, todo o cosmos será preenchido, porque ele enche todas as coisas. Mas hoje é através do corpo, do grupo, da comunidade que segue a Cristo. Esse poder, então, doado a Cristo, está à disposição da igreja de Cristo. Ali em Éfeso, os cristãos eram um grupo pequeno, sem muita influência social, sem muito impacto na sociedade. E aí eles poderiam sucumbir à tentação do derrotismo, de se considerarem insignificantes. Mas tanto na parte anterior do hino de 3 a 14, como nessa oração, o apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: a identidade de vocês não depende da posição de vocês na sociedade. A identidade, o valor de vocês, a significância de vocês, não depende dos recursos econômicos, financeiros que vocês tenham. Não dependem dos degraus que vocês galgaram na escala social deste mundo. Não depende dos recursos e capacidades de vocês. A identidade de vocês se forma a partir de Deus e de um relacionamento com Cristo, o Senhor Todo-Poderoso do universo. Então, você não precisa enfrentar seus medos só se estiver ao lado de alguém. Você não precisa se sentir derrotado se estiver sozinho e abandonado. Você não precisa se encher de pânico caso as lutas que você tenha que enfrentar sejam maiores do que você e todos, parentes e amigos, lhe abandonaram. Você não precisa se vitimizar, se achar insignificante, sem valor, porque as pessoas ao seu redor, ou mesmo o mundo, não lhe valorizam. Porque se você segue a Cristo, sua identidade não vem de um casamento bem-sucedido, não vem de uma boa criação familiar, não vem de um diploma, de conquistas acadêmicas, não vem de um bom emprego, não vem de um bom saldo bancário, não vem de causar influência e ser admirado pelas pessoas. Se você é um crente em Cristo, sua identidade está formada no seu relacionamento com aquele que tem todo o poder. E trouxe você para a igreja dele, o corpo de Cristo, que é a plenitude atual desse poder. Você não precisa temer os desafios, se apavorar, ser derrotado antes da luta, ou sentir-se derrotado. Se você segue a Cristo, se você é um crente em Cristo, a suprema grandeza do poder, a eficácia da força do vigor,
do poder de Deus está atuando através de você e à sua disposição. E isso se demonstra quando você está fraco. É na fraqueza que você desfruta deste poder. Em vez de olhar para os desafios, em vez de olhar para a tempestade, em vez de olhar para si mesmo, olhe para Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo. Deus, abre os olhos do coração dos meus leitores, para que eles enxerguem, para que eles vejam a suprema grandeza do poder, a eficácia da força, do vigor de Deus. Lembre-se de Pedro, caminhando no mar em meio a uma tempestade. Enquanto ele olhou para Cristo, teve o poder de andar sobre as ondas. Quando ele começou a olhar para o vento e para as ondas, afundou. Se você é um crente em Cristo e está afundando, não é porque falta poder. É porque você não está enxergando a suprema grandeza do poder, a eficácia da força, do vigor de Deus em Cristo. E para louvarmos a Deus por essa posição poderosa de Jesus Cristo, nós vamos cantar bem animados o último cântico que nós cantamos ainda há pouco, e assim celebraremos este supremo poder que atua através da Igreja do Senhor Jesus Cristo.